Senhor nosso Deus, Pai eterno, nós nos achegamos agora ao teu trono com corações humildes e mãos estendidas. Reconhecemos a tua grandeza, o teu cuidado que excede todo entendimento, e a tua presença que enche os lugares onde teu nome é invocado. Em nome de Jesus, que é a nossa porta e o nosso refúgio, abrimos este tempo de oração para consagrar o nosso lar, pedir purificação contra toda influência contrária e clamar pela tua providência, segundo a tua vontade. Venha, Espírito Santo, cobre-nos com a tua paz. Venha, Senhor Jesus, habita entre nós e faz deste lugar um santuário de amor e verdade. Senhor, ao começarmos, trazemos diante de ti cada casa representada aqui, as casas cheias de risos e as que hoje conhecem o silêncio, os lares que celebram e os que choram, as portas abertas e as portas que parecem fechadas. Consagramos cada cômodo ao teu serviço. Pedimos que a tua presença seja visível em cada canto, porque onde tu estás, há presença de luz, ordem e vida. Nós declaramos que este espaço pertence ao Senhor, que Ele habita entre os que o temem e que nenhuma força contrária pode subsistir diante da tua glória. Se esta oração está tocando o seu coração e você deseja orar conosco diariamente, inscreva-se para receber mais momentos de intercessão e consagração. Pai, falamos agora sobre as entradas da casa, portas, portões, portinholas de decisão. Nós pedimos tua proteção sobre cada entrada. Fecha as portas que só levam ao medo. Abre as portas que conduzem à esperança. Cobre as esquinas onde o inimigo costuma rondar com o teu anjo protetor, que nenhuma presença maligna encontre lugar para operar no limiar do nosso lar. Faz do umbral da nossa casa um lugar onde a bênção entra e o mal não permanece. Como está escrito, tu és nosso refúgio e fortaleza. Confiamos a ti a guarda de todos os que entram e saem. Salmo 91. Nós pedimos também pela proteção dos quartos, dos lugares onde repousamos e onde nossos pensamentos se formam. Revestimos com a tua paz os sonhos, os medos noturnos e as preocupações que invadem a madrugada. Renova a mente de cada um de nós, Senhor. Que cada leito seja protegido pela tua presença. Que nenhum assalto espiritual encontre morada onde tu ordenaste descanso. Guarda as palavras que são ditas nas conversas íntimas e coloca sobre elas um manto de verdade e amor. Colocamos agora diante de ti as áreas comuns, os lugares de convívio, as mesas onde partilhamos o pão, as salas onde se decidem rumos. Senhor, que a tua sabedoria seja o conselheiro nestes espaços. Onde houver discórdia, traz reconciliação. Onde houver competição egoísta, planta sementes de serviço e humildade. Onde houver silêncio que oprime, sopra vida e comunicação. Nós queremos que a comunhão seja temperada com tua graça e que cada encontro familiar passe a refletir mais de ti e menos das nossas fraquezas. Pedimos, ó Deus, por proteção contra influências contrárias que podem entrar disfarçadas de conselho, de hábito ou de medo. Renunciamos, em alta voz e com sinceridade de coração, a qualquer aliança, pensamento ou prática que tenha criado abertura para o inimigo em nossa história pessoal ou familiar. Renunciamos a todo o orgulho que divide, a murmuração que corrói, as palavras que ferem. Em nome de Jesus, nós quebramos laços que não provêm de ti e declaramos que somos livres para servir ao Senhor com integridade. Senhor, quebramos agora, pelo teu poder, as correntes invisíveis que oprimem relacionamentos, as mágoas alimentadas em silêncio, as ofensas repetidas, os ressentimentos que se escondem sobre a rotina. Dá-nos coragem para pedir perdão e para perdoar. Ensina-nos a linguagem do amor que reconstrói. Fala ao coração daquele que guarda a mágoa e dá ao outro um novo começo. Transforme, ó Deus, as dívidas emocionais em oportunidades de cura. Se há portas que se fecharam por conta de mal-entendidos, tu podes abri-las com um gesto de graça. E nós cremos que a tua graça opera onde há arrependimento sincero. Apresentamos agora a ti, Senhor, os nossos filhos, os adolescentes que lutam por identidade, as crianças que precisam de um lar estável e seguro. Dá sabedoria aos pais para educar em amor e em disciplina que edifica. Concede aos corações jovens discernimento para escolherem caminhos de vida que te honrem. Protege os pensamentos deles contra as mentiras que querem seduzir e os afasta de companhias que empurram para o abismo.
Que a chama da fé seja semeada em cada geração aqui representada e que os pais sejam modelos de oração e humildade. Pai, coloca sobre cada família a sabedoria para ensinar fé, caráter e responsabilidade, não pela imposição, mas pelo testemunho de um viver coerente com o Evangelho. Lembramo-nos também dos que precisam de cura, física, emocional e mental. Senhor, somos conscientes de que Tu és o médico dos médicos e nos achegamos com fé, mas também com a humildade de não prometer resultados que só Tu podes determinar. Pedimos pela cura daqueles que estão enfermos em corpo. Toca, Senhor, os órgãos debilitados, restaura o funcionamento, dá alívio à dor. Oramos pelos que carregam feridas no coração. Cura as lembranças que não se apagam, restaura a capacidade de confiar, liberta do medo que paralisa. Para os que lutam com a mente, dá discernimento aos profissionais que cuidam deles, médicos, terapeutas, enfermeiros, e dá aos familiares a paciência e a perseverança necessárias. Tiago 5,15 nos lembra do poder da oração em conjunto e da unção com fé. Nós pedimos pela provisão, Senhor, não como um grito de cobiça, mas como um clamor por sustento e por sabedoria para administrar o que Tu nos confias. Que a Tua graça nos ensine a ser bons mordomos, administrando recursos com prudência, partilhando com os necessitados, não permitindo que a ansiedade pela falta nos roube a paz. Abre portas de oportunidade conforme a Tua vontade, dá habilidades e ideias para trabalhar com excelência e concede discernimento para discernir projetos que glorifiquem o Teu nome. Que a prosperidade que suplicamos seja alinhada ao Teu reino, alimento para o necessitado, sustento para a família, meios para abençoar outros. Senhor, no tema da prosperidade, lembramo-nos de que prosperar não é somente crescer em bens materiais, mas, sobretudo, em maturidade espiritual, em amor, em integridade e em paz. Ajuda-nos a não trocar bênçãos por atalhos que comprometam a consciência. Ensina-nos a orar, dá-nos hoje o pão de cada dia, e a confiar que a Tua provisão chega no tempo certo, segundo a Tua sabedoria. Neste momento, queremos lembrar uma vida que tem inspirado muitos a buscar santidade e coragem, São Bento de Núrcia. Pai, reconhecemos nele um homem que se retirou do barulho deste mundo para ouvir a Tua voz, que viveu buscando a disciplina do coração e a fidelidade a Cristo. Não tratamos o seu nome como amuleto, mas pedimos que sua história nos encoraje a perseverar contra as tentações que dividem famílias e escurecem lares. Se for da Tua vontade, permitimos a intercessão daqueles que viveram antes de nós e que agora se beneficiam da Tua misericórdia. Pedimos humildemente que, como igreja, aprendamos com o exemplo deles a rejeitar o que é contrário ao Teu reino e a abraçar a vida de oração e serviço. Agora, Senhor, falamos com honestidade sobre as influências que queremos ver afastadas do nosso lar. Não pedimos vingança contra pessoas, pedimos libertação das circunstâncias e das forças espirituais que têm causado opressão. Renunciamos às práticas e hábitos que têm permitido divisões, a falta de oração, a negligência do altar doméstico, a exposição contínua a conteúdos que ferem a alma. Em Jesus Cristo, declaramos que expulsamos todo espírito de acusação, toda semente de discórdia, toda semente de inveja que tentou ser plantada entre nós. Nós pedimos que onde houver obra de trevas, venha a Tua luz e desfaça o que foi erguido em segredo. Pai, dá-nos coragem para identificar e desmontar padrões que se repetem de geração em geração. Reconhecemos que muitas vezes as práticas e hábitos que prejudicam a família foram herdados. Por isso, no poder de Cristo, queremos romper essas cadeias. Não nos cabe, Senhor, apontar culpados com ódio, mas tomar a responsabilidade de curar e reconstruir. Ensina-nos a praticar a disciplina de oração como um lar, noites dedicadas à leitura da Tua palavra, refeições onde Te damos graças, conversas francas que procuramos para reestabelecer a confiança. Nós pedimos proteção para os jovens que enfrentam tentações específicas dessa era, comparecerem às redes que distorcem valores, pressões que incentivam escolhas precipitadas, caminhos que prometem prazer e deixam cicatrizes longas. Coloca pais e líderes que possam orientar com amor e firmeza, e dá aos jovens discernimento para escolher a amizade que edifica e para recusar o que destrói. Que haja em nossos lares um ambiente onde se fala de Deus de forma natural e constante, sem constrangimento, cultivando a familiaridade com a oração e com a leitura das Escrituras. Ó Senhor, em meio a tudo isso, pedimos também pelo perdão.
Perdoa-nos porque às vezes fomos coniventes com pequenas concessões que abriram brechas. Perdoa-nos por permitir a palavra áspera, por escolher a omissão em momentos de cuidado, por valorizar conveniências em lugar da verdade. Lava-nos e renova-nos, Senhor, e dá-nos a disposição de reparar o que pudermos reparar. Enquanto falamos de restauração, lembramo-nos de que a Tua palavra nos assegura que quando nos reunimos em Teu nome, Tu estás presente entre nós. Mateus 18, 20. Nós nos unimos agora como comunidade invisível e real, aqueles que oram neste momento nas casas, nos apartamentos, nos quartos de hospital, nos asilos e nas pequenas moradas. Senhor, manifesta a Tua presença entre nós, de modo que cada um sinta a Tua companhia, que cada família experimente o conforto do Espírito Santo, que cada criança descubra um Deus que vela por ela. Diante da realidade de sofrimentos variados, clamamos por paciência. Dá-nos perseverança para suportar provações que trazem refinamento, sem perder a esperança. Ensina-nos a clamar e, ao mesmo tempo, a entregar nas Tuas mãos o que não podemos controlar. Dá-nos, Senhor, olhos para ver as pequenas vitórias e corações gratos por elas, um sorriso recuperado, uma reconciliação modesta, um dia sem dor. Que a gratidão seja uma academia diária em nossos lares, fortalecendo-nos para as batalhas espirituais. Falamos também com atitude de fé e alerta sobre as palavras que entram em nossos lares: música, conversas, programas, mensagens. Pedimos discernimento do Espírito para escolher o que edifica. Não somos inimigos da cultura, mas pedimos que Tu nos guies em seleções que ajudem a formar caráter e fé, não que os corroam. Livra-nos de palavras que incitam ódio, de conteúdos que dessensibilizam para o sofrimento alheio, de mensagens que nos empurram para comparações destrutivas. Senhor, nós clamamos por restauração financeira para aqueles que vivem em aperto. Pedimos que as portas que precisam ser abertas sejam abertas, que as oportunidades de trabalho apareçam, que haja visão para administrar recursos com justiça e generosidade. Aberta a janela do céu sobre necessidades específicas, mas sobretudo dá-nos coração voluntário para partilhar o pouco com quem tem menos. Ensina-nos a confiar que Tu provês quando nós fielmente obedecemos aos princípios do Teu reino. Enquanto colocamos estas petições diante de Ti, queremos declarar renúncia a todo tipo de prática que transfira a responsabilidade da nossa fé para objetos ou rituais vazios. Não buscamos atalhos, buscamos transformação. Que a nossa confiança esteja sempre no Teu poder, Pai, e não em símbolos ou gestos que confundem a fé com superstição. Agradecemos se nos ensinas a orar com coração reto e a confiar em Cristo, que é a fonte de toda a libertação. Nós queremos agora reconhecer o papel da intercessão na vida da Igreja. Pedimos que a solidariedade de oração floresça entre irmãos e irmãs, que nos visitemos, que nos telefonemos, que nos sustentemos. Não somos um povo isolado, e a comunhão é remédio para muitos males. Dá-nos coragem para buscar ajuda quando o peso é demais, e para oferecer apoio quando o outro vacila. Senhor, trazemos também diante de Ti aqueles cuja vocação é cuidar, profissionais de saúde, terapeutas, professores e líderes que atuam em nossas comunidades. Dá-lhes sensibilidade, força e discernimento. Que eles não se esgotem e que sejam protegidos contra o cansaço que mata a compaixão. Capacita-os com soluções e com descanso restaurador. Para aqueles que lutam no fronte do sofrimento físico e emocional, envia sabedoria e recursos adequados. Enquanto aumentam nossas petições, fazemos um ato simples de dependência. Confiamos que Tu ouves as súplicas feitas com fé sincera. Não exigimos sinais, Senhor. Pedimos que o Teu agir seja conforme a Tua perfeita vontade. Dá-nos, entretanto, olhos para perceber quando o Senhor responde, mesmo em formas pequenas e discretas. Ajuda-nos a não confundir demora com desamor e ensina-nos a perseverar sem amargura. Ao lembrarmos de São Bento, pedimos que seu exemplo nos leve à disciplina de oração diária e à coragem de afastar o que não edifica. Que sua vida inspire a busca por ambientes calmos, onde o Senhor é ouvido, acima do ruído do mundo. E, acima de tudo, lembramos que qualquer pedido de intercessão se faz em subordinação a Cristo. É
É em nome de Jesus que apresentamos as nossas causas e confiamos na tua misericórdia. Agora, Senhor, estamos prestes a entrar numa oração de renúncia mais profunda e numa declaração de consagração do lar. Queremos preparar nossos lábios e nossos corações para falar com autoridade espiritual, não como quem busca erguer-se por si, mas como quem tem em Cristo o fundamento e a garantia. Dá-nos coragem para afirmar aquilo que cremos e sensibilidade para ouvir tua voz quando quiseres nos corrigir. Senhor, guia-nos nos próximos minutos. Purifica as intenções que dizem limpar a casa de inimigos, para que elas se convertam em oração por libertação, reconciliação e transformação. Ensina-nos a distinguir entre clamar contra forças espirituais e buscar vingança contra pessoas. Onde houver ofensa, que busquemos reconciliação. Onde houver opressão, que invoquemos a tua libertação. Onde houver pobreza, que imploremos provisão e sabedoria. Dá-nos agora, Pai, um espírito de unidade enquanto nos aproximamos do momento de consagrar cada espaço doméstico. Ainda que nossas vozes sejam muitas, que o nosso clamor seja um só. Pela tua presença, pela tua proteção, pela tua paz. Enche-nos com uma fé que age em humildade, um amor que repara e uma esperança que persevera. Prepara nossos corações para declarar com reverência que esta casa é do Senhor e que nela habitará a luz que dissipa toda a escuridão. Com as palavras que já se formam em nossos lábios, pedimos ao Espírito Santo que confirme este propósito em nossos corações. Dá-nos ousadia para renunciar o que é contrário ao teu plano e humildade para aceitar aquilo que precisamos mudar. Que a nossa oração não seja apenas palavras bonitas, mas um compromisso vivo com a transformação que vem pela tua graça. Agora, guiados pelo teu Espírito, começamos a declarar, em nome de Jesus, o que queremos ver realizado neste lar: proteção, purificação, reconciliação, cura e provisão. Não pedimos garantia de resultados humanos, mas pedimos a ação do Deus vivo que transforma circunstâncias e corações. Senhor, a tua palavra é lâmpada para os nossos pés. Guia-nos para que cada declaração que façamos seja ancorada na verdade das Escrituras e na autoridade do teu Filho. À medida que nos aproximamos desse momento de declaração, tomamos consciência de que não estamos sozinhos. Reunidos em teu nome, lembramos que onde 2 ou 3 se reúnem em oração, tu estás conosco. Mateus 18:20. Pedimos, portanto, que a comunhão de fé que agora se estabelece produza fruto real, libertação de medos, recomposição de laços, fortalecimento de decisões sábias. Senhor, confirma aquilo que declamamos com obras de restauração que somente tu podes operar. E assim, Senhor, nós nos preparamos. Nós respiramos a tua graça, fixamos nossos olhos em Cristo e erguemos um clamor por proteção e renovação. Mantendo a humildade e a dependência, estamos prontos para consagrar cada espaço e cada história que trazemos. Que o teu nome seja exaltado nesta casa e que o inimigo que não veio para outra coisa além de roubar, matar e destruir seja confrontado pelo Deus da vida. Agora, enquanto esperamos a tua direção para afirmarmos as palavras de consagração, silencia em nós tudo que não vem de ti. Corta qualquer laço de medo que nos impede de falar com fé. Dá-nos firmeza para declarar a soberania do teu reino nas coisas pequenas e grandes. Conduze-nos, Senhor, para que em nome de Jesus possamos pronunciar as palavras que abrem caminho para a tua restauração, sem jamais perder de vista que toda a autoridade vem de Cristo. Estamos prontos, Senhor, para seguir adiante no momento de consagração. Que a tua mão esteja sobre nós, guiando cada palavra, cobrindo cada vida representada aqui. E enquanto nos preparamos para esse passo definitivo, pedimos que o Espírito Santo nos dê sensibilidade para ouvir aquilo que precisará ser renunciado, transformado e abençoado. Que a nossa próxima expressão de fé seja cheia de reverência, coragem e amor.
Entramos então, Senhor, nesta hora em que, com humildade e coragem, pronunciamos palavras de consagração. Em nome de Jesus, declaramos que cada parede, cada teto, cada canto visível e invisível desta casa pertence ao teu reino. Em nome de Jesus, abençoamos as portas por onde entram os filhos e entram os visitantes. Declaramos que nelas entram misericórdia, convívio santo e oportunidades segundo a tua vontade, e que delas são frustrados planos que não vêm de ti. Em nome de Jesus, pedimos que toda a intenção de prejudicar seja desfeita pela tua verdade, e que nenhum propósito contrário encontre solo fértil aqui. Senhor, nós consagramos as janelas e os olhos que observam para dentro do lar. Que o que é visto edifique, que a curiosidade que destrói seja domada, e que o desejo por coisas vãs seja substituído pela sede de ti. Consagramos as paredes que recebem conversas e segredos, que sejam guardiãs da reconciliação e não cúmplices de murmuração. Consagramos os espaços onde sustentamos nossa história, as lembranças alegres e as feridas antigas, e pedimos que tu, médico dos corações, voltes aquilo que feriu em lições de humildade e crescimento. Pai, renunciamos mais uma vez a qualquer aliança que tenha sido feita fora de ti, mesmo as feitas pelo descuido, pela ignorância ou pelo medo. Renunciamos às promessas que não contaram com a verdade do Evangelho, às práticas que deixaram portas abertas para a angústia, à idolatria sutil que toma o lugar do teu amor. Em nome de Jesus, desfazemos quaisquer vínculo espiritual que não tenha origem em ti. Não pelos nossos méritos, mas pela autoridade do teu Filho, rompemos correntes e afirmamos liberdade para servir-te com inteiro coração. Nós pedimos agora, Senhor, pela presença do Espírito Santo de forma contínua neste lar. Vem com a tua sabedoria e faz deste lugar um templo vivo do teu Espírito. Que haja discernimento sobre o que deve entrar e o que deve ser deixado de fora. Que a paz que excede todo o entendimento guarde os corações e as mentes em Cristo Jesus, e que essa paz seja fundamento para decisões corajosas e justas. Que o Espírito sopre em direção ao entendimento, dando novas palavras onde antes havia silêncio, e novo olhar onde havia amargura. Recordamos, ó Deus, que toda a guerra espiritual se trava também com armas espirituais: oração, vigilância, fidelidade à tua palavra e vida transformada. Dá-nos, portanto, perseverança para manter esses compromissos. Não nos deixes cair na tentação da passividade, mas ensina-nos a ser um povo de ação santa, de mãos que ajudam, de lábios que oram e de pés que buscam justiça. Dá-nos a graça de praticar o perdão e a disciplina de cuidar do lar como um altar de práticas que celebram o teu nome. Senhor, visitamos agora os relacionamentos marcados por dor. Onde houver casamento cansado, restaura o afeto, reacende a empatia e dá conversas que curam. Ensina-nos a ouvir sem julgar, a falar sem acusar e a buscar o bem do outro como prioridade. Onde houver separação de afetos, que tu guies passos para o arrependimento, se for da tua vontade, e que o respeito permaneça, mesmo na divergência. Dá, Pai, sensibilidade para reconhecer quando é hora de perseverar e quando é hora de buscar um recomeço com sabedoria. Oramos pelos lares onde há abuso de qualquer tipo, físico, emocional ou financeiro. Senhor, protege as testemunhas vulneráveis, dá meios para que encontrem apoio e segurança. Abre portas para profissionais e instituições que possam abrigar e auxiliar. Não permitas que o medo cale vozes que clamam por socorro. Concede coragem para pedir ajuda e misericórdia para aqueles que precisam ser confrontados com a verdade, sempre buscando a restauração, segundo a tua vontade. Derrama, ó Pai, do teu Espírito sobre os que trabalham e se esforçam para prover. Abençoa aqueles que enfrentam desemprego e ansiedade financeira. Concede oportunidades, abre portas e dá discernimento para escolhas que tragam sustento digno. Dá sabedoria aos gestores, aos patrões e aos colegas, para que haja lugares de trabalho marcados pela justiça e pela honra. Transforma dificuldades em ensino e prepara o caminho para provisões que permitam partilhar com aqueles que têm menos. Senhor,
olhamos também para os que estudam, para aqueles que buscam formação e para os que se submetem a provas e avaliações. Dá memória, calma e entendimento. Ajuda-os a vencer o medo do fracasso e a reconhecer que a sua identidade está firmada em ti, não nos resultados passageiros. Abençoa professores e orientadores, com paciência renovada e criatividade para inspirar. Falamos agora de saúde e da fragilidade humana. Em nome de Jesus, pedimos conforto para os que lutam com dor persistente, companhia para quem se sente só nas enfermidades e clareza para familiares que tomam decisões delicadas. Suplicamos por sabedoria para os profissionais que atendem, para que os diagnósticos sejam precisos, os tratamentos adequados e o cuidado humano. Intercedemos por aqueles que sofrem por depressão, ansiedade e angústia. Concede cura e recursos, tratamentos que ajudem e comunidades que acolham sem estigma. Senhor, dá-nos um coração para os necessitados. Em nome de Jesus, que possamos ser mãos que servem, e não só olhos que observam. Prepara-nos para ser instrumento de Tua provisão, abrindo a casa à comunhão, partilhando sinais de esperança e alimentando com gestos simples a fé do outro. Agora, ao falarmos sobre prosperidade, pedimos discernimento redobrado. Ajuda-nos a entender que prosperar é crescer na Tua presença, multiplicar frutos espirituais e ser canais de bênçãos. Dá-nos as habilidades para trabalhar com excelência e prudência. Guia-nos na administração dos recursos para que não nos tornamos escravos das posses, mas mordomos fiéis que investem no reino. Dá-nos também a ousadia de sonhar projetos que beneficiem a comunidade e que reflitam a justiça do Teu reino. Pai, traz reconciliação onde houve ofensa pública ou privada. Dá-nos coragem para admitir erros, pedir perdão com sinceridade e também oferecer perdão genuíno. Que a reconciliação seja um processo que cure, não uma maquiagem que esconde feridas. Capacita-nos a fazer o trabalho árduo do perdão quando ele é pedido, com a certeza de que o Teu Espírito sustenta a caminhada de restauração. Senhor, lembramo-nos de São Bento e de sua luta pela santidade. Agradecemos pelo seu testemunho de retiro, oração e serviço. Pedimos que o exemplo dele nos estimule a buscar quietude quando o ruído nos consome, e a disciplina quando a preguiça nos enfraquece. Pedimos humildemente que, se for segundo a Tua vontade, a memória dos santos que andaram antes de nós nos encoraje a perseverar em oração. Mas, exatamente como ensinaste, reconhecemos que toda intercessão e todo louvor voltam-se a Ti, e em todas as coisas nos firmamos em Cristo, nosso único Salvador. Em nome de Jesus, agora pronunciamos declarações de renúncia pública. Renunciamos a toda forma de divisão que alimenta contendas. Renunciamos à cobiça que nos afasta do próximo. Renunciamos à negligência espiritual que permite que sementes de veneno cresçam no solo do lar. Declaramos que não mais seremos cúmplices de hábitos que corroem a comunhão e pedimos que a Tua graça nos capacite a trilhar novos caminhos. Declaramos com humildade e fé que esta casa é um lugar de acolhimento. Declaramos que nela haverá justiça nos gestos, bondade nas palavras e coerência na fé. Declaramos que a luz do Evangelho guiará as prioridades e que as decisões serão tomadas à sombra da Tua palavra. Não como garantia do êxito humano, mas como compromisso espiritual. Firmamos essa declaração à autoridade de Jesus Cristo. Pedimos agora, Senhor, por uma cobertura espiritual que seja real na vida cotidiana. Que o Teu Espírito nos lembre de agradecer, que a lembrança do Teu amor seja o primeiro conselho nas manhãs e que a dependência em Ti seja a principal gestão do lar. Que haja ordens de oração simples, práticas de comunhão e sinais de agradecimento que tornem a presença de Deus uma experiência constante, não um episódio raro. Pai, enviamos agora a oração pelas vizinhanças e pelas comunidades próximas. Que as bênçãos sobre esta casa se estendam como raízes que se espalham. Que haja vizinhos que se tornem amigos, que o clima de violência seja substituído por iniciativas de paz, que as crianças da rua encontrem adultos dispostos a cuidar,
Que as escolas, as igrejas e os espaços públicos sejam locais onde o bem se multiplica em gestos concretos. Senhor, lembramos também daqueles que experimentam insegurança no abrigo, refugiados, desalojados e famílias em situação de vulnerabilidade. Abre caminhos de reestruturação e dá instituições e pessoas sensíveis para atender às suas necessidades. Que nossa oração não se limite ao pedido, mas nos mova para ações que alcancem quem precisa. Agora, em um momento de entrega plena, selamos esta consagração, pedindo a eficácia do sangue de Cristo para cobrir cada falha e fragilidade. Não vemos no sangue de Cristo uma fórmula mágica, mas reconhecemos que pela obra de Jesus há perdão, há redenção e há poder para nos livrar da escravidão do pecado. Em nome de Jesus pedimos que a obra completa de Cristo alcance este lar, que as feridas tenham remédio, que os laços sejam curados e que a paz tomada por Cristo permaneça. Senhor, pedimos que o Teu Espírito Santo permaneça como guarda sobre a família, que Ele dê discernimento para os dias difíceis, alegria para os dias de celebração e esperança nos dias de espera. Que a presença do Espírito seja percebida em gestos simples, em um café compartilhado pela manhã, em um pedido de desculpa sincero, em um abraço que diz, estou contigo. Molda-nos por dentro, Pai, para que nossas ações externas reflitam a vida nova que vem de Ti. Agradecemos também por sinais já dados, mesmo que pequenos. Agradecemos pela respiração tranquila de alguém que há tempos estava agitado, pelo aceno de reconciliação que começou, pelas portas que foram abertas para sustento e por cada gesto de cuidado recebido. Que a gratidão continue sendo nossa prática primeira. Senhor, consolidando este período de intercessão, pedimos força para a caminhada que virá depois da oração. Dá-nos hábitos que sustentem a mudança, leitura da Tua palavra, momentos de oração em família, diálogo sincero, ajuda mútua e participação na comunhão dos irmãos. Não deixes que as palavras aqui proferidas se percam no vento, mas que se transformem em compromisso diário de viver conforme o Evangelho. Ao encerrar esta consagração, em nome de Jesus, e lembrando com respeito a figura de São Bento como inspiração de fidelidade, declaramos: esta casa é do Senhor, aqui mora a graça, aqui a esperança, o inimigo não tem direito de estabelecer morada. Declaramos que pelas mãos do Senhor, as sementes de discórdia e de medo perdem força, e as sementes de amor, de serviço e de paz encontram solo fértil. Que o Senhor que prometeu estar conosco permaneça conosco, que Ele seja o primeiro a ser consultado, o principal celebrado e o único adorado. Que o nome de Jesus seja pronunciado em gratidão e súplica, e que o Espírito que dá vida permaneça como companheiro constante. Nós confiamos nossas vidas, nossos lares e nossos planos à Tua providência, crendo que Tu és fiel para cumprir o que é conforme a Tua vontade. Pai, agora pedimos uma bênção final sobre cada pessoa que orou conosco, sobre cada família representada, sobre cada nome secreto que Tu conheces. Que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, guarde os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Que o amor de Deus os abrace, que a graça os remova do desespero e que a esperança nasça em cada manhã. Que o trabalho de nossas mãos seja abençoado para o sustento digno e que a comunhão entre nós cresça em misericórdia. E, Senhor, suplicamos humildemente, confirma aquilo que começamos aqui, ensina-nos a perseverar e dá-nos alegria para compartilhar o que recebemos. Que em tudo Cristo seja exaltado e a sua luz dissipe toda a sombra. Amado Pai, em gratidão por nos ouvir, entregamos esta oração nas mãos daquele que vive e reina para sempre, Jesus Cristo, nosso Senhor. Em seu nome oramos e cremos. Amém. Se esta oração tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precisa de proteção e deixe um comentário contando como podemos orar por você. Que a paz do Senhor esteja com você e com a sua casa.